Na vida, às vezes acontecem incidentes tão chocantes que até as pessoas mais pacíficas exigem uma punição justa. Esta história conta como se desenvolveu a personalidade de um criminoso perigoso que acabou recebendo a pena máxima por seus crimes. Em 29 de julho de 1993, estava particularmente quente no distrito de Alice, Texas. Apesar do calor, os trabalhadores rodoviários trabalhavam na Cut-Off Road. Durante uma pausa, um deles notou algo incomum na densa folhagem atrás do Smith Creek. Um misterioso objeto cinza estava a cerca de 100 metros de distância e se destacava claramente do verde. Movido pela curiosidade, o trabalhador decidiu investigar a descoberta. Ele teve que passar por arame farpado e lutar através de arbustos de amora. Quando estava a cerca de 10 metros do estranho objeto, havia um cheiro perturbador e desagradável no ar. Os trabalhadores se aproximaram do local suspeito, mas tiveram que cobrir seus rostos com peças de roupa devido ao cheiro desagradável. Na densa vegetação, eles notaram algo perturbador. Sua descoberta os levou a contatar imediatamente as autoridades. Como não tinham telefones celulares, um colega permaneceu no local enquanto o segundo editor foi até a cidade próxima de Tellico para buscar ajuda. As autoridades responderam imediatamente e chegaram ao local indicado. Ao investigar a área, fizeram outra descoberta perturbadora a 300 metros de distância, o que complicou as investigações. Na margem, a cerca de 20 metros da ponte, uma pessoa foi encontrada. As roupas ainda estavam presentes. Aparentemente, ela foi empurrada da ponte e rapidamente levada pela corrente até a margem. O acesso a este local provou ser difícil, então a polícia pediu ajuda aos bombeiros de Tellico. Com a ajuda de equipamentos especiais, as medidas necessárias puderam ser realizadas. Uma equipe de especialistas permaneceu no local do crime até o anoitecer para procurar evidências. Enquanto os investigadores examinavam a área, os peritos médicos realizavam os exames necessários. De acordo com os especialistas, a primeira vítima era uma jovem mulher. Os peritos encontraram marcas de uma arma pontiaguda e 2 tiros de uma arma calibre 22. Foram encontrados sinais do uso de uma grande ferramenta de caça. Segundo o especialista, este foi o caso mais grave em sua longa prática. Durante o exame, foram descobertas marcações especiais em vários lugares, algumas lembrando símbolos complexos, semelhantes a hieróglifos. O exame médico revelou traços de intervenções cirúrgicas incomuns. Na opinião do especialista, isso indicava crueldade especial. Nos pulsos, foram encontradas marcas características que indicavam contenção prolongada. Os especialistas suspeitavam que a pessoa tinha sido mantida em cativeiro por algum tempo. O especialista determinou que tudo aconteceu cerca de 2 dias antes da descoberta. No segundo caso, as circunstâncias eram diferentes. A investigação revelou 2 ferimentos na área da cabeça, provavelmente de uma arma de fogo. Não foram encontrados sinais de resistência. Segundo os investigadores, o perpetrador tentou impedir a identificação, sem saber da existência de métodos modernos de identificação por DNA. O estado das evidências dificultou significativamente o trabalho dos especialistas. Particularmente perturbador foi o fato de que os especialistas descobriram sinais de tratamento inadequado das vítimas. Ao contrário do jovem homem, ela não carregava objetos pessoais. Infelizmente, devido às difíceis condições climáticas e ao tempo decorrido desde o incidente, foi impossível determinar todas as circunstâncias. Os investigadores concluíram que as ações foram realizadas com particular aversão. Surgiu a suspeita sobre uma pessoa com tendências perturbadas. Graças ao exame dos fatores ambientais, foi possível determinar o momento exato do incidente. Provavelmente aconteceu na noite de 26 para 27 de julho. Para confirmar esta versão, os especialistas consultaram um especialista em análise de impactos ambientais,
Os especialistas examinaram o comportamento dos insetos no local do crime, e os especialistas do laboratório confirmaram que o período foi determinado corretamente. Os criminalistas notaram uma peculiaridade estranha. Ao contrário da primeira descoberta, os traços do incidente no segundo caso eram menos pronunciados. Isso levantou questões sobre os motivos e ações do perpetrador. Possivelmente, ele tinha calculado que as evidências seriam cobertas pela água ou levadas pela corrente. No entanto, seu cálculo não funcionou. Os investigadores também consideraram a possibilidade de que algumas peculiaridades do incidente não estavam relacionadas à tentativa de confundir a investigação, mas tinham um fundo mais perturbador. São conhecidos casos em que perpetradores guardavam lembranças de seus crimes. A natureza do incidente sugeria o possível envolvimento de um serial killer. O grupo de busca examinou minuciosamente os locais onde as evidências foram encontradas. Atenção especial foi dada à busca por roupas, mas nada foi encontrado perto da ponte. No entanto, cabelos claros foram descobertos em uma cerca de arame farpado por onde os trabalhadores passaram. Segundo os investigadores, esta descoberta poderia estar relacionada ao incidente. Nos bolsos das roupas da segunda vítima foi encontrada uma carteira preta com um cartão de biblioteca da cidade de Garrett, emitido em nome de James Brian King. A informação na biblioteca não pôde ser verificada imediatamente. Era tarde demais. Era necessário esperar até amanhã. No dia seguinte, a polícia recebeu um relatório de pessoas desaparecidas para 2 jovens da mesma pequena cidade onde a biblioteca estava localizada. Os desaparecidos eram Brian King e Christina Benjamin. Após receber o relatório, os investigadores foram ao endereço da família e mostraram a carteira encontrada ao homem que os recebeu. Ele identificou o objeto como propriedade de seu filho desaparecido Brian. Junto com ele, desapareceu também sua meia-irmã Christine Benjamin, uma jovem loira. Segundo o pai, ele foi acordado 3 dias antes do incidente por volta da meia-noite por uma buzina de carro. Um veículo desconhecido buzinou 2 vezes em frente à casa e depois partiu. Naquele momento, Brian estava deitado em uma rede do lado de fora, o que era incomum para seus hábitos. Pouco tempo depois, cerca de 10 a 15 minutos depois, o mesmo carro apareceu novamente. O pai notou seu filho conversando calmamente com a pessoa ao volante. Ao ver a conversa relaxada, o homem presumiu que era um dos amigos de Brian. Ele também pôde ver um passageiro com cabelo claro no banco traseiro, embora não pudesse ver claramente o motorista. Como não sentiu nada suspeito, o pai foi ao banheiro. Quando voltou, nem o carro nem Brian estavam à vista. Ele presumiu que Brian tinha saído com amigos e planejava discutir esta estranha situação pela manhã. Então ele simplesmente foi dormir. Mas na manhã seguinte o filho não voltou para casa e, como se descobriu depois, Christina também havia desaparecido. Os pais começaram a ligar para conhecidos, mas ninguém tinha visto os jovens amigos. Christina tinha uma irmã mais nova. Elas compartilhavam um quarto. De acordo com seu depoimento, Brian veio até elas naquela noite e acordou Christina. O irmão informou que alguns rapazes tinham chegado com um carro e as convidaram para festejar. Christina concordou sem hesitar. Eles deixaram a casa juntos pela janela. Finalmente, os pais preocupados recorreram às autoridades policiais. Eles mencionaram que Christina tinha se machucado na perna durante as aulas escolares pouco antes do incidente. Após verificar esta informação, descobriu-se que os especialistas realmente encontraram sinais de uma lesão antiga. Christina tinha cabelos loiros, que foram comparados com os encontrados na cerca e com os de sua escova. Descobriu-se que eram diferentes. Então os especialistas suspeitaram que os cabelos encontrados na cerca poderiam ser de uma pessoa com cor de cabelo semelhante. Os especialistas descobriram fibras especiais nos sapatos da vítima. Os peritos determinaram que eram fiapos semelhantes aos tapetes encontrados em carros japoneses. Isso levou à suposição de que os desconhecidos tinham chegado à noite em um carro desse tipo.
O pai de Brian lembrou ter visto um carro escuro, mas não conseguiu identificar o modelo nem a placa. Os investigadores estavam particularmente perturbados com a inexplicável brutalidade do incidente. Se não fosse um ato de vingança ou antipatia pessoal, isso significava que estavam lidando com uma pessoa perigosa que poderia representar uma ameaça para outros. A única explicação para essa agressão sem sentido poderia ser as tendências doentias do perpetrador. Ao conversar com os amigos da pessoa desaparecida, os policiais descobriram um detalhe importante. Naquela noite, Christina planejava se encontrar com um jovem chamado Jason. Infelizmente, nenhum dos estudantes sabia seu sobrenome. A situação se mostrou confusa. No entanto, todas as testemunhas que procuraram a polícia apontavam para uma pessoa, Jason Massey. Um de seus conhecidos estava ciente de suas tendências perturbadoras. Jason abandonou a escola, não procurava trabalho, demonstrava um interesse incomum por animais selvagens e colecionava souvenirs estranhos. O jovem mostrava abertamente seus interesses incomuns. Um dia ele fez uma declaração perturbadora. Com particular entusiasmo, insinuou a seu amigo que deveria pensar nele se ouvisse falar de incidentes na área. Pela descrição, Jason era um jovem de cabelos claros e cacheados longos. Sua infância transcorreu em condições difíceis. Sua mãe o tratava com frieza, usava punições físicas e até restringia o acesso à comida. O pai mal participava de sua vida. A família mudava constantemente de residência devido a problemas com o pagamento do aluguel, às vezes tendo que dormir no carro. Jason cresceu em um ambiente desfavorável. Ele teve contato precoce com álcool e substâncias proibidas. Frequentemente demonstrava agressão contra os mais fracos e comportamento estranho em relação aos animais. Quando Jason ainda estava na escola, seu pai foi condenado a uma longa pena de prisão, mas até então já havia exercido uma forte influência na visão de mundo de seu filho. Em sua juventude, Jason esteve envolvido em vários pequenos crimes, incluindo atenção indesejada a outras pessoas. Quando uma jovem rejeitou suas tentativas de aproximação, ele machucou seu animal de estimação para puni-la e a assediou por muito tempo com ameaças. Quando a terceira criança nasceu na família, Jason mostrou-lhe um carinho especial por seu irmão mais novo, mas sua aversão aos adultos só se intensificou. Com o passar do tempo, suas fantasias sobre mulheres se tornaram cada vez mais perturbadoras. Sob a influência das histórias religiosas de sua avó, ele acreditava que se comunicava com demônios e ouvia suas vozes. No mesmo ano em que ocorreu o incidente com os dois jovens, ele foi condenado a 120 dias de prisão. Um policial descobriu em seu carro um animal ferido e uma coleção de objetos cortantes. Infelizmente, ele foi libertado antecipadamente, e aparentemente suas ações agora se tornaram muito mais sérias. Finalmente, os investigadores decidiram convidar o principal suspeito para uma conversa e prendê-lo. Jason foi detido sob suspeita de um crime grave com circunstâncias agravantes. Segundo os investigadores, ele sorriu estranhamente quando as algemas se fecharam em seus pulsos, como se estivesse gostando. Os policiais nunca tinham visto uma reação assim. Ele não ofereceu resistência, mas declarou com confiança que logo estaria livre novamente. Após a busca em seu apartamento, foram encontrados numerosos recortes de jornal sobre incidentes, um esconderijo com gravações especiais em vídeo, uma caixa inteira de algemas e ferramentas de corte com vestígios. No quarto havia livros sobre cultos obscuros e itens de vestuário feminino. Durante a inspeção do Subaru marrom, os especialistas encontraram vestígios suspeitos. Muitos foram descobertos especialmente no porta-malas. Lá também foi encontrada fita adesiva com cabelos claros que claramente não eram de Jason. No veículo, também foram encontrados um recibo de munição, uma faca de caça e um tapete marrom cujas fibras coincidiam com as encontradas na cena do crime.
Durante o interrogatório, o detido negou seu envolvimento no incidente e rejeitou as acusações de crueldade contra animais. No entanto, ele indicou a possível localização de evidências e se ofereceu para levar a polícia ao local suspeito. Por várias horas, ele guiou os oficiais pela floresta, mas a busca foi infrutífera. Após retornar à delegacia, Jason exigiu um advogado e se recusou a falar com os investigadores. Logo depois, a polícia recebeu uma denúncia anônima. Um informante desconhecido apontou o envolvimento de Jason no incidente. Mais tarde, uma testemunha importante se apresentou que havia passado a maior parte da noite de 26 de julho com Jason. Ela relatou que ele saiu de casa por volta das 23 horas. A jovem notou seu comportamento incomum e sua agressividade, possivelmente causados pelo uso de certas substâncias. Ela ficou particularmente preocupada com o fato de ter notado algemas e uma arma com ele. Embora a situação lhe parecesse suspeita, ela não procurou as autoridades porque estava preocupada com possíveis consequências. Mais tarde, descobriu-se que o jovem realmente possuía uma pistola calibre 22. A investigação revelou que exatamente esse tipo de arma foi usado no incidente. Os vestígios encontrados no carro, as amostras biológicas, pertenciam às pessoas desaparecidas. Os investigadores encontravam cada vez mais evidências indiretas do envolvimento de Jason no incidente. Além disso, ele não conseguia explicar onde estava naquela noite. Seus conhecidos notaram o comportamento incomum de Jason e alguns até se sentiam desconfortáveis em sua presença. A ex-professora de Jason lembrou que ele demonstrava um interesse estranho por imagens perturbadoras e símbolos satânicos. Os colegas de classe frequentemente notavam o comportamento estranho do jovem. Jason admirava personalidades infames, Ted Bundy e Charles Manson. A professora lembrou como Jason fez alusões enigmáticas nos últimos meses sobre o ano 93 e o comparou com os eventos de 69, quando Manson cometeu seus atos infames. No entanto, tais conversas eram comuns para ele, então ninguém deu importância especial às suas palavras. Neste ponto, não havia evidências diretas contra ele. Agentes do FBI foram incluídos na investigação para um exame mais minucioso da possível conexão de Jason com o incidente. Os especialistas criaram um perfil psicológico com base nos arquivos do caso. O especialista do FBI observou que o caso se distinguia por sua crueldade particular. O perpetrador mostrou um interesse doentio em infligir sofrimento, o que correspondia completamente ao comportamento do principal suspeito sob custódia. Segundo os investigadores, a irmã de Brian era o alvo principal e Jason havia nutrido suas intenções por muito tempo. A segunda pessoa afetada era uma testemunha aleatória. Em junho de 1991, ela encontrou seus escritos pessoais, cujo conteúdo a perturbou. Uma preocupação particular era uma lista de mulheres com descrições detalhadas do que ele planejava fazer com elas. Christina estava no topo desta lista. Os diários encontrados assustaram tanto a mulher que ela procurou ajuda em uma clínica psiquiátrica. Após examinar esses escritos, o psiquiatra concluiu que o jovem poderia representar um perigo para os outros e para si mesmo. Ele foi internado em uma clínica para observação e terapia. No entanto, os especialistas discordavam sobre o diagnóstico de um transtorno antissocial. A maioria dos médicos não apoiou essa avaliação após os exames, então Jason foi liberado sem prescrição de tratamento. Mais tarde, os escritos pessoais do jovem se tornaram uma parte importante dos documentos da investigação. Suas fantasias haviam tomado completamente sua consciência por um longo período. Em 17 de março de 1994, Jason foi acusado de crimes graves, para os quais o Estado previa a pena máxima. O detido negou seu envolvimento e estava convencido de que logo estaria livre novamente. Após 3 semanas, começaram os procedimentos judiciais. O Ministério Público do Texas pretendia pedir a pena máxima.
O julgamento começou em 28 de setembro de 1994. Segundo a acusação, Jason Massey compartilhou suas más intenções com um amigo em meados de julho de 1993. Ele obteve uma arma, comprou munição e outros objetos e planejou como atrair Christina para fora de casa. Usando Brian, ele atraiu os dois para o carro com a promessa de levá-los a uma festa. Os eventos tomaram um rumo trágico. Primeiro, Brian se tornou vítima, e quando Christina tentou fugir, Jason a alcançou. Depois disso, o perpetrador fugiu, deixando apenas vestígios incompletos. Um grande problema para a acusação era a falta de algumas evidências materiais importantes. Como resultado, muitas evidências eram apenas indiretas. O defensor nomeado pelo tribunal insistiu na parcialidade da investigação. Segundo ele, depois que surgiram informações sobre o jovem em comum, a polícia parou de considerar outros possíveis envolvidos. O advogado enfatizou especialmente que a maioria das evidências era indireta e as conclusões da promotoria eram especulativas. A defesa exigiu uma investigação mais aprofundada do papel do segundo envolvido que dirigia o veículo durante o incidente. No tribunal, Jason dava a impressão de ser um homem de negócios reservado. Seu defensor enfatizou o passado difícil de seu cliente. A irmã de Jason testemunhou e descreveu sua vida difícil. No entanto, esses depoimentos se voltaram contra a defesa quando a acusação apontou que a irmã, apesar de todas as dificuldades, conseguiu construir uma vida decente e não violou a lei. Isso significava que as adversidades passadas não podiam servir como justificativa para atos ilegais tão graves. Especialistas testemunharam no julgamento. Os peritos determinaram que o incidente foi resultado de agressão. Por isso, a libertação do jovem poderia representar uma séria ameaça à sociedade. Uma das principais testemunhas foi Chris Nolan, o amigo que estava ao volante do carro em que os jovens foram levados. Foi ele quem mais tarde passou anonimamente informações importantes aos investigadores. O jovem havia acordado cooperar com a promotoria em troca de uma redução das consequências de seu envolvimento indireto. Segundo o relato de Chris, Jason o convenceu a dirigir até o encontro inventando uma história. Ele alegou que tinha um relacionamento com Christina. Embora não fosse verdade, Chris acreditou ao ver como os jovens interagiam entre si. O grupo dirigiu até uma estação remota perto de uma ponte. Lá, Jason revelou ao amigo suas intenções em relação aos acompanhantes, que incluíam consequências sérias. No entanto, Chris não levou a sério, pois seu amigo frequentemente dizia essas coisas, mas nunca as executava. Ele pensou que era uma dica para deixá-los sozinhos e foi embora. Em conjunto com as entradas encontradas no diário, as circunstâncias do incidente com Christina e o passado de Jason, havia sérias preocupações. Um funcionário da loja de armas confirmou a venda de munição para Jason. A investigação mostrou sua semelhança com aquela encontrada nos dois locais do crime. No dia seguinte, Jason foi a um lava-rápido, onde limpou seu veículo minuciosamente por dentro e por fora. Mesmo assim, os especialistas conseguiram encontrar evidências importantes lá. A mãe de Jason contou que ele havia se juntado a uma comunidade religiosa pouco antes dos incidentes. Por um tempo, ela acreditou que seu filho realmente havia mudado para melhor. Mas a julgar por seus escritos pessoais, a realidade era bem diferente. A promotoria ainda precisava avaliar toda a gravidade dos atos de uma pessoa que poderia enfrentar a pena máxima. Durante uma das audiências do tribunal, houve uma descoberta inesperada. Um turista casual, caminhando na floresta perto do local do crime, encontrou uma geladeira velha. Por curiosidade, olhou dentro e ficou paralisado com a visão. Na geladeira havia restos de animais. Além disso, havia 4 cadernos vermelho-amarelos que pertenciam a Jason. Estavam escritos em caligrafia irregular e foram chamados de Livro dos Atos. Esses diários foram mantidos de 89 até 93 e terminaram com a data do incidente com os adolescentes.
Nos registros, Jason descreveu seus experimentos com animais e detalhou seus planos em relação a Christina. Em parte, suas ações estavam ligadas a sentimentos negativos em relação à sua mãe. Sua avó também pode ter tido alguma influência, sempre lhe falando sobre forças das trevas. Esses registros convenceram definitivamente a acusação de que o incidente com Christina foi cuidadosamente planejado. Em suas mãos estavam as evidências de como Jason, em suas próprias palavras do diário, se tornou especial. Após as argumentações finais da acusação e da defesa, os jurados se retiraram para deliberar. Após 3 horas, consideraram Jason Massey culpado de 2 acusações graves. Agora, todas as circunstâncias do caso precisavam ser examinadas para a decisão sobre a pena máxima. A acusação baseou-se nas entradas do diário. Segundo os cálculos, Jason descreveu casos com 41 gatos, 32 cães e 7 bezerros. Segundo seus poucos conhecidos, este jovem considerava o comportamento agressivo um sinal de força e se esforçava para demonstrá-lo. Seus registros pessoais mostraram que ele não pretendia parar. Em suas últimas anotações, escreveu sobre seu desejo de se tornar o criminoso mais famoso dos Snaonewa, com uma meta autoimposta de 1000 incidentes nos próximos 20 anos. Os jurados precisaram de apenas 15 minutos para proferir a sentença mais severa em 12 de outubro de 1994. Após a sentença, o juiz observou que esta punição era mais humana do que as ações do condenado contra as vítimas. Quando Jason foi transferido para a ala especial, alegou que havia um local secreto na floresta, conhecido apenas por ele, onde evidências e restos de animais selvagens estavam escondidos. Surpreendentemente, o acusado ficou surpreso com sua condenação. Seus defensores continuaram a apelar. Surpreendentemente, vários grupos de apoio surgiram do lado de Jason, incluindo uma organização canadense que se opunha à pena de morte. Os ativistas de direitos humanos consideraram a sentença muito severa. No entanto, todos os recursos foram negados. Na prisão, Jason se comunicava ativamente com jornalistas. Ele alegava ter reconhecido seus atos e mudado, e tentava convencer todos de que não era perigoso. Felizmente, essas declarações insinceras não foram consideradas, e o fluxo de palavras deste homem perigoso foi silenciado. Na noite de 3 de abril de 2001, Jason foi levado a uma sala especial para a execução da sentença. Foi-lhe servida sua última refeição escolhida. Antes do procedimento, Jason se dirigiu aos familiares daqueles a quem havia causado sofrimento. Ele disse aos pais de Christina que sua filha não passou por tanto quanto eles pensam. Depois, voltou-se para sua mãe e avó e observou que o ocorrido havia aproximado sua família. Por isso, estava pronto para aceitar seu destino. Jason repetiu suas palavras anteriores sobre ter deixado Christina no rio. Quando o procedimento começou, ele citou um versículo da Bíblia. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Às 18h20, o fim do procedimento foi oficialmente anunciado. Depois disso, as autoridades organizaram extensivas buscas ao longo das margens do rio e na própria água, perto do local onde descobertas importantes para a investigação haviam sido feitas anteriormente. É possível esconder o tormento emocional tão habilmente que nem mesmo os parentes mais próximos percebem os sinais de alerta até que o inevitável aconteça? Esta história começa em agosto de 2020 na Itália. Viviana Parisi vivia com seu pequeno Gioele e seu marido Daniele Mandela na tranquila cidade de Venetico, que tinha cerca de 4.000 habitantes. Viviana trabalhava como DJ em uma boate. Nascida em Turim, ela se mudou para Venetico para viver com Daniele, que também era DJ. Juntos, eles produziam música eletrônica. Na cena musical local e na vida noturna da região, o casal era considerado bastante bem-sucedido e conhecido. O casal
mantinha ativamente as redes sociais para promover sua arte. Viviana frequentemente compartilhava fotos e vídeos, especialmente muitas gravações com Joelle. Ela não escondia o rosto da criança, o que muitos consideravam arriscado para pessoas públicas. Alguns tentaram alertar Viviana sobre os perigos dessa exposição. A manhã de 3 de agosto de 2020 começou normalmente para o casal Daniele e Viviana. O dia prometia ser movimentado. O casal deveria trabalhar no estúdio de gravação. No entanto, Viviana tinha planos adicionais. Primeiro queria visitar uma agência de publicidade e depois comprar sapatos novos para seu filho. Por isso, decidiu levá-lo para cuidar dele durante o dia. Naquele dia, Viviana esqueceu seu celular em casa. Depois de preparar a comida e arrumar tudo, eles saíram com a criança por volta das 10 horas da manhã. Seu caminho passou pelo pedágio de Melazzi, de onde continuaram pela autoestrada em direção a Palermo. Mais tarde, seu veículo foi captado por câmeras de vigilância no túnel Turdi, na autoestrada Messina-Palermo. Foi exatamente ali que aconteceu um incidente irritante. O carro de Viviana teve um pneu furado, fazendo com que ela raspasse levemente em um carro de serviço com trabalhadores rodoviários. Felizmente, o acidente foi leve porque a velocidade estava baixa. Depois de sair do túnel, ela parou imediatamente no próximo estacionamento que ficava a apenas algumas dezenas de metros. Várias testemunhas notaram Viviana saindo de seu Opel Corsa. Os transeuntes ficaram preocupados quando viram os danos no carro e tentaram alcançá-la para garantir que ela estava bem, mas sem sucesso. Presumindo que ninguém havia se machucado seriamente no incidente, as testemunhas se dispersaram. As autoridades foram chamadas ao local. Os policiais que chegaram examinaram o veículo e não encontraram sinais preocupantes que indicassem que algo tinha acontecido com o motorista ou o passageiro. Dentro, encontraram dinheiro, uma bolsa e 2 atestados médicos no painel. No entanto, nem Viviana nem Jewel foram encontrados nas proximidades. Passou-se um tempo considerável, mas ela não retornou. Neste momento, seu marido estava no estúdio esperando o retorno de sua esposa e filho pequeno. Ele continuava discando seu número, mas sem sucesso. Quando a protagonista da história não apareceu até a noite, toda a família começou a se preocupar com o ocorrido. O marido procurou as autoridades policiais, onde soube do incidente de trânsito e que seus familiares estavam desaparecidos. As autoridades iniciaram a busca por Viviana e Joelle, já que ela estava envolvida em pelo menos um acidente que requeria investigação. Diante da longa ausência de notícias, o marido ficou cada vez mais preocupado, e os parentes tentaram sem sucesso encontrar qualquer informação. No terceiro dia de busca, Daniel escreveu uma mensagem comovente nas redes sociais. Voltem para casa, estamos esperando por vocês. Por 5 dias, até 8 de agosto, não houve informações sobre Viviana e seu filho. Ela foi incluída na lista de pessoas desaparecidas e os voluntários continuaram sua busca. Grupos foram organizados para procurar na área ao redor do carro abandonado de Viviana. Em 8 de agosto, cães farejadores especialmente treinados foram utilizados, o que levou a um resultado. Por volta das 3 da tarde, eles conduziram as equipes de busca até o local onde Viviana estava, aproximadamente 1 quilômetro do carro abandonado. Ela foi encontrada em arbustos densos ao pé de um mirante. Até aquele momento, drones estavam sendo usados, mas o local estava bem escondido pela vegetação. O marido de Viviana recebeu a triste notícia, que o abalou profundamente. No entanto, até agora, nenhum vestígio de Joelle foi encontrado. Todos estavam preocupados com o destino do menino. Os investigadores seguiram várias teorias, incluindo a possibilidade de que ele tivesse sido levado e estivesse em outro lugar. Os especialistas realizaram uma investigação minuciosa da descoberta no laboratório. Os peritos descobriram traços de exposição ambiental.
Na opinião dos especialistas, tais características só poderiam ter se desenvolvido após o momento fatal. Em Viviana foram encontradas lesões típicas de uma queda de altura considerável. Ela foi encontrada ao pé de uma saliência rochosa que se erguia a mais de 5 metros de altura. A polícia investigou a teoria da queda. Para entender melhor as circunstâncias do incidente, os investigadores começaram a investigar a vida privada de Viviana. Durante a investigação, seu marido Daniel ficou sob suspeita. No entanto, todos os conhecidos e parentes da mulher de Turim falaram apenas positivamente sobre ele. Recentemente, Viana vivia em Veneza, onde tinha poucos relacionamentos próximos além de seu marido e filho. É digno de nota que tudo isso aconteceu durante as rigorosas restrições da pandemia. Isso deu às autoridades policiais motivo para acreditar que Viviana poderia estar em estado depressivo. Durante este período, muitas pessoas tiveram dificuldade em lidar com as mudanças repentinas na vida, o que às vezes levava a consequências trágicas. Considerando a área de atuação de Viviana e seu marido, estabelecimentos de entretenimento onde trabalhavam, seus negócios foram severamente afetados pelas restrições impostas. Esta situação poderia ter causado dificuldades financeiras e criado tensões na família. No entanto, Daniel alegou que o casal não tinha problemas sérios. Mais tarde, ele contou que Viviana havia mudado após o início da quarentena. Ela ficou muito ansiosa, preocupada com como a pandemia afetaria sua família e particularmente preocupada com Joelle. Gradualmente, isso se desenvolveu em uma verdadeira fobia de doença. Devido a forte estresse emocional, Viviana foi hospitalizada, mas recebeu alta rapidamente. Mais tarde, ela desenvolveu mudanças frequentes de humor. Seus parentes confirmaram isso, mas observaram que sua condição melhorou significativamente em agosto, embora medos infundados ocasionalmente ocorressem. No entanto, era difícil para eles avaliar a situação com precisão. Eles viviam longe e só se comunicavam com Viviana à distância. Sobre o destino de Joely, nada se sabe até hoje. Os investigadores suspeitavam que Viviana tinha ido com a criança até um penhasco, do qual não retornou. Infelizmente, as operações de busca não trouxeram resultados. Nem cães farejadores, nem drones conseguiram encontrar quaisquer vestígios. Ao examinar o computador de Viviana, os investigadores notaram seu interesse especial na pirâmide de luz. Este é um objeto de arte incomum que foi concebido pelos artistas como um símbolo de beleza, harmonia e paz, em contraste com outro objeto. No centro da construção, há um caminho em espiral que simboliza o caminho para a luz e o conhecimento. Muitas pessoas, incluindo Viviana, viam algo especial na pirâmide de luz e lhe atribuíam um significado espiritual. Aparentemente, durante a pandemia, quando estava muito preocupada com seus familiares, ela encontrou conforto nesta construção incomum. Os investigadores notaram uma possível conexão entre esse fascínio e o incidente misterioso. Pouco antes do ocorrido, Viviana havia perguntado insistentemente sobre o caminho para a pirâmide de luz e falado sobre realizar um ritual especial lá com seu filho. Era notável que seu carro estava realmente se movendo em direção a este objeto de arte naquela manhã, que ficava a 140 quilômetros de sua casa. No entanto, permaneceu incerto por que a mulher enganou seu marido alegando que faria recados e iria ao shopping. Os investigadores desenvolveram outra teoria. Será que o próprio marido de Viviana tinha distorcido alguns fatos? Nesse caso, isso poderia indicar seu possível envolvimento no incidente. Possivelmente a protagonista estava buscando solidão. Suas últimas postagens nas redes sociais eram marcadas por pensamentos sobre solidão e experiências relacionadas. Provavelmente, ela não queria compartilhar sua busca espiritual com seu marido. Ao investigar a seriedade das visões religiosas de Viviana, os investigadores descobriram algumas ações incomuns nos últimos meses. Ela se voltava cada vez mais para textos sagrados,
aparentemente buscando conforto para seus medos. Pessoas a notaram em lugares públicos com a Bíblia. A situação tomou um rumo inesperado quando ela apareceu pela primeira vez na frente da igreja e começou a ler passagens das Escrituras em voz alta. Por fim, os familiares de Viviana também confirmaram as informações. Como se descobriu, eles não queriam tornar esses detalhes públicos, mas tinham de fato notado peculiaridades em seu comportamento recentemente. Ela estava preocupada com uma possível ameaça a ela e Joel esperava encontrar proteção na pirâmide, embora nunca tivesse mostrado intenções de machucar a si mesma ou a Joel. Os policiais notaram uma peculiaridade no local do crime. Na altura havia uma construção incomum, um mastro que só poderia ser escalado com considerável esforço. Parecia duvidoso que Viviana pudesse ter conseguido isso sozinha. O local onde foi encontrada estava diretamente na base do mastro, o que pareceu suspeito para os investigadores. Em um salto voluntário, o impulso teria levado uma pessoa muito mais longe. A ausência de marcas de Viviana no próprio mastro levantou ainda mais questões. Se ela realmente tivesse tentado escalá-lo, inevitavelmente teriam ficado marcas na superfície. Além disso, a altura de apenas 5 metros parecia insuficiente para lesões tão graves. No entanto, todas essas discrepâncias poderiam ser explicadas pela presença de muitos animais selvagens nesta área. Também surgiu a suspeita de que Viviana poderia ter sofrido um ataque de pânico naquele momento. Suspeitava-se que eles tinham se aventurado muito dentro da floresta, onde encontraram animais. Os depoimentos das testemunhas do estacionamento sobre o comportamento da mulher eram diferentes. Alguns afirmavam ter visto o filho em seus braços. Outros diziam que ela saiu do carro sozinha, sem quaisquer objetos. Havia também aqueles que notaram uma bolsa grande que ela carregava. Um casal idoso relatou um detalhe interessante. Depois de estacionar o carro, 2 desconhecidos se aproximaram da mulher e ofereceram ajuda. Juntos, eles entraram nos arbustos, de onde ela não retornou. As autoridades policiais apelaram através da mídia para que essas 2 pessoas se apresentassem à polícia para depor. Só elas poderiam dizer com certeza se a mulher estava sozinha ou não. Os investigadores buscaram informações de todas as fontes disponíveis. Como foram encontrados rastros de animais maiores no local onde Viviana foi encontrada, eles até verificaram os dados dos donos de cães locais. Nesta área viviam vários donos de cães grandes. Os investigadores falaram com cada um deles, mas ninguém pôde compartilhar informações úteis. Ao mesmo tempo, as autoridades examinaram cuidadosamente os eventos daquela manhã, verificando as filmagens de vigilância ao longo da rota de Viviana. Foi possível reconstruir uma parte considerável de seu caminho nas rodovias. Durante a verificação, um detalhe estranho veio à luz. Quando Vivi chegou ao pedágio, alegou não ter dinheiro. Foi-lhe oferecido pagamento com cartão de crédito. No entanto, isso parecia incomum, já que ela tinha tanto dinheiro quanto cartões bancários consigo. Afinal, ela havia planejado fazer compras. Na próxima vez, ela foi captada pelas câmeras em um posto de gasolina no subúrbio vizinho. Descobriu-se que ela tinha feito um desvio considerável de 70 quilômetros especificamente para este posto de gasolina. Esta escolha confundiu os investigadores, pois havia vários outros postos de gasolina no caminho. Era notável que Vivi pagou em dinheiro no posto de gasolina sem problemas, diferentemente de seu comportamento no pedágio. Um momento crucial para a investigação foi que Jewel estava no carro com sua mãe no posto de gasolina. O funcionário do posto notou que tudo parecia normal e não havia sinais preocupantes. Segundo ele, o incidente no túnel aconteceu cerca de 10 minutos após sua partida. Os investigadores examinaram várias versões, incluindo a suspeita de que algo poderia ter acontecido com Jewel durante a colisão, embora o próprio incidente parecesse insignificante.
Segundo esta versão, Viviana poderia ter tomado uma decisão irrevogável depois de parar quando percebeu a situação. No entanto, esta teoria rapidamente perdeu importância. Nenhum vestígio de incidente foi encontrado dentro do veículo. Depois que a versão original não se confirmou, os investigadores começaram a seguir outra pista. Esta assumia que Daniel poderia estar mentalmente instável e Vivian queria começar uma nova vida com a criança. Possivelmente ela viu nesta viagem uma chance de se libertar do relacionamento difícil. Mas esta versão também não encontrou confirmação. Daniel tinha um álibi irrefutável. Neste momento, ele estava trabalhando no estúdio, o que foi confirmado por numerosas testemunhas e filmagens de vigilância. Além disso, todos os conhecidos o descreveram como uma pessoa amigável e agradável. Ninguém acreditava que ele pudesse causar aflição a seus familiares. As circunstâncias incomuns deste incidente levaram os investigadores a um beco sem saída. Para entender o que havia acontecido, a criança precisava ser encontrada. Uma mensagem de voz de seu marido no telefone de Vivian despertou particular interesse. Quando a busca começou, o marido não conseguiu alcançá-la e deixou uma gravação estranha. Não se preocupe. Nada aconteceu. Eles não vão fazer nada com você. Dava a impressão de que ele estava tentando acalmá-la após um determinado evento. Tudo isso levantou muitas questões. Naturalmente, os investigadores suspeitavam que isso estava de alguma forma relacionado com Joely. Eles consideravam esta curta gravação de áudio uma pista importante que poderia ter esclarecido os motivos das ações de Viviana. No entanto, Daniel explicou que estava apenas preocupado com sua esposa e seu bebê e queria animá-los por isso. O telefone de sua esposa tinha ficado em casa. Ela não podia lhe dizer o que estava acontecendo. Por isso, ele apenas suspeitava que algo ruim tinha acontecido. Surgiu a impressão de que o marido não estava dizendo tudo. Embora os parentes negassem isso veementemente, ficava cada vez mais claro para os investigadores. Nos últimos meses, Viviana sofria de graves estados de ansiedade e medos compulsivos. Tinha dificuldades com seu estado emocional. Descobriu-se que até mesmo medicamentos e terapia foram prescritos para ela. No entanto, não foi possível encontrar confirmações de que ela realmente tinha passado por qualquer tratamento. Seu marido admitiu relutantemente que Viviana provavelmente não tinha tomado os medicamentos prescritos pelo especialista. Segundo Daniela, ela não confiava nos medicamentos que o último médico tinha prescrito. A situação tornou-se cada vez mais preocupante. Descobriu-se que a mulher estava em um estado instável sozinha com Joely. Ela poderia ter uma crise com consequências imprevisíveis. Viviana, obviamente, representava um perigo tanto para os outros quanto para si mesma. No entanto, os parentes preferiram ignorar o problema e fingir que tudo estava bem. Provavelmente isso levou a um final triste. Ficou claro que algo ruim também tinha acontecido com Joely. No final do dia 16 de agosto, as duas testemunhas que estavam sendo procuradas através da mídia vieram à delegacia. Descobriu-se que era um casal, e eles não tinham reconhecido Viviana nas fotos mostradas na televisão, por isso não sabiam do incidente. As testemunhas ficaram sabendo que as autoridades policiais estavam procurando por elas. As testemunhas oculares confirmaram que tinham visto Viviana com Joely. Após o incidente com o carro, ambos pareciam ilesos. O pequeno estava nos braços de Viviana e consciente. Apenas o comportamento da própria mulher parecia incomum. Dava a impressão de que ela não estava simplesmente indo a algum lugar. Tudo parecia como se ela temesse algo e tentasse se esconder. Viviana segurava Joely como se quisesse protegê-lo de alguma ameaça. Quando ela correu através dos arbustos, duas testemunhas a seguiram. Eles estavam convencidos de que algo estava errado e queriam oferecer ajuda. Mas Viviana rapidamente desapareceu na vegetação densa. Ela não respondeu aos chamados, então a busca foi interrompida após 15 minutos.
Nada se sabia sobre os eventos subsequentes até Viviana ser encontrada. 15 dias após o desaparecimento, o paradeiro de Joelle permanecia desconhecido. Os investigadores, no entanto, continuavam recebendo informações importantes. Por exemplo, conseguiram encontrar um atestado médico de 17 de março. Os documentos revelaram o parecer psiquiátrico sobre o estado de Viviana. Os especialistas diagnosticaram nela um colapso mental desencadeado por paranoia e uma chamada crise mística. Neste estado, uma pessoa começa a acreditar que está cumprindo uma missão divina especial na Terra. Os médicos classificaram isso como manifestações paranoides. Durante isso, Viviana manteve sua capacidade de pensamento lógico, mas sua percepção da realidade foi distorcida por falsas crenças. Agora ficou compreensível porque ela lia a Bíblia em frente à igreja e cometia outras ações estranhas sobre as quais a família preferia não falar. A situação foi agravada pelo trabalho de Daniel. Além de seu trabalho como DJ, ele começou a trabalhar como motorista devido a dificuldades financeiras. Com sua van, ele transportava visitantes ao cemitério. No auge da epidemia, ele tinha muitas tarefas, mas esta atividade trazia o risco de contato com doentes, o que apenas intensificou a ansiedade de Viviana. Em 19 de agosto, aconteceu algo inesperado. Daniel decidiu participar da busca por seu filho. Ele enfatizou que a incapacidade das autoridades de encontrar Joey e descobrir o que tinha acontecido com ele o levou ao desespero. O viúvo organizou um grupo de voluntários, principalmente amigos da família e conhecidos de sua esposa. Surpreendentemente, na mesma noite, durante a investigação da área próxima ao local onde Viviana foi encontrada, eles fizeram uma descoberta importante. Desde o desaparecimento da mãe e Joey, um dos voluntários descobriu traços da presença de Joey. Graças a registros médicos, a identidade de Joey pôde ser confirmada. Joey estava a 700 metros do local onde sua mãe foi encontrada. A sequência exata dos eventos não pôde ser determinada devido ao impacto de fatores naturais. Mesmo esta descoberta não ajudou a esclarecer as circunstâncias do ocorrido. Na opinião do viúvo, no entanto, isso indicava um trabalho policial insuficientemente minucioso. Ele estava perplexo porque eles não puderam encontrar este local antes, já que mesmo sem cães especialmente treinados, seria possível determinar a direção correta. Os investigadores continuaram seguindo a teoria sobre o envolvimento de Viviana no desaparecimento de Joey. As investigações foram dificultadas pela dificuldade de determinar a sequência de ações da mãe, que tinha problemas mentais. Havia a teoria de que Viviana e seu filho poderiam simplesmente ter se perdido na floresta. Enquanto os especialistas procuravam por evidências, novos registros médicos surgiram. Descobriu-se que Viviana já tinha tentado fazer algo irreversível no final de junho. Ela tinha tomado mais do que a dose prescrita de seus medicamentos. Antes deste incidente, a mulher tinha rejeitado categoricamente esses medicamentos. Após esta descoberta, o silêncio dos parentes pareceu ainda mais estranho. Obviamente, o marido de Viviana sabia de sua condição difícil. No entanto, ele não deu a atenção necessária à sua esposa e seus problemas. Finalmente, os investigadores descobriram que o marido tinha começado a consultar um advogado sobre divórcio pouco antes do incidente. Viviana ficou sabendo de sua intenção de terminar o casamento. O exame médico não pôde fornecer respostas precisas sobre o que aconteceu com o menino. Para descobrir por que os parentes persistentemente ocultavam informações sobre o estado de saúde da mãe, os investigadores receberam autorização para gravar as conversas de todos os membros da família. Surpreendentemente, nas conversas, ninguém mencionou a possibilidade de que Viviana pudesse ter se machucado intencionalmente. Tudo indicava que os problemas de saúde da mulher tinham se tornado incontroláveis, e os parentes simplesmente não reconheceram a gravidade da situação. Sua principal preocupação era proteger a reputação da família e evitar rumores. No entanto,
Os parentes e o marido rejeitaram categoricamente esta explicação. Eles apontaram para a negligência das autoridades policiais, que não puderam realizar medidas investigativas importantes em tempo hábil. Eles insistiram que Viviana nunca teria machucado a si mesma ou seu filho amado. Os parentes estavam convencidos do envolvimento de uma pessoa estranha, que, segundo eles, tinha perseguido a mulher e a alcançado em um local abandonado. No entanto, esta versão levantou dúvidas, já que nenhuma das testemunhas oculares tinha notado qualquer perseguidor. O que a atraiu para estes lugares? O Ministério Público concluiu que os parentes da mulher simplesmente não queriam aceitar sua condição até o último momento. Finalmente, os investigadores decidiram arquivar o caso. Os parentes de Viviana protestaram veementemente contra esta decisão, mas as investigações não puderam ser reabertas. As autoridades suspeitam que a mãe fugiu com a criança após o acidente por medo de perseguição. Segundo sua versão, então, ou aconteceu um acidente, ou tudo aconteceu, devido ao estado mental instável de Viviana. O marido de Viviana, Daniele, não desiste de seus esforços para descobrir a verdade. Ele está convencido de que sua esposa não poderia ter machucado a si mesma ou seu filho. Esta história mostra como as ações impensadas dos mais velhos podem empurrar uma alma jovem para decisões precipitadas. E às vezes, tais decisões não só não levam a uma saída, como mudam a vida de muitas pessoas em uma direção completamente errada. A história desta família começou em Fort Worth, Texas. Steven, filho do proprietário de uma pequena agência de seguros, era uma figura notável na escola. Sua escolhida foi Beth Lomer, uma atleta talentosa e presidente do clube de honra da escola. Ela se destacava em atletismo, vôlei e basquete. Seu romance escolar se transformou em algo maior, e em 1974, quando Beth completou 18 anos, eles se casaram. Tomaram esta decisão logo após Steven ter assinado um contrato de 4 anos com a Marinha. No verão de 1976, mais precisamente em 10 de julho, o casal teve sua filha Marie. O serviço de Steven exigia frequentes mudanças entre bases militares. Este estilo de vida nômade tornou-se um sério teste para a jovem família. Esta situação foi particularmente difícil para Beth. Após o término do serviço, quando a família retornou a Fort Worth, os problemas apenas se intensificaram. Beth expressava cada vez mais insatisfação com o comportamento de seu marido. Segundo ela, ele era uma pessoa imprevisível, propensa à melancolia, que não conseguia permanecer muito tempo em um emprego. Ela comparava seu relacionamento a uma paixão adolescente. Neste momento, o romance já havia desvanecido sob o peso do cotidiano. O temperamento explosivo de Steven e seu ciúme infundado só pioravam a situação. Em 1979, Beth tomou a decisão de se separar. Marie cresceu como uma criança obediente e alegrava seus pais com seu sucesso escolar. Ela se interessava por música, tocava clarinete na orquestra da escola e frequentava aulas de arte e dança. As frequentes mudanças devido ao serviço de seu pai não foram fáceis inicialmente. Ela tinha que constantemente mudar de escola e amigos. Mas com o tempo, Marie aprendeu a lidar com as mudanças. Gradualmente, ela se tornou mais sociável e encontrou mais facilmente um denominador comum com novos colegas e professores. Após a separação dos pais, Marie mudou-se com sua mãe para a cidade vizinha. Seu pai permaneceu no antigo local de residência. Apesar dos encontros raros, ela sempre falava dele com carinho. Steven se estabeleceu em um pequeno apartamento em Fort Worth. Marie e sua mãe o visitavam aproximadamente 2 vezes por mês. Em 1980, um novo conhecido entrou na vida de Beth, Frank Barrows, um ex-oficial da Marinha. Seu primeiro encontro aconteceu ainda durante o tempo de serviço de seu ex-marido na Flórida. Inicialmente, desenvolveu-se uma amizade entre eles, mas após o divórcio de Beth,
Seu relacionamento se intensificou. Quando perceberam o quanto combinavam, o casal decidiu morar junto. Após deixar a marinha, Frank ingressou na força policial da pequena cidade texana de Granbury, que ficava a cerca de 1 hora de Fort Worth. Era uma típica cidade provinciana com cerca de 10.000 habitantes. Nesta época, Frank também havia se separado de sua companheira anterior. Desta relação, ele tinha um filho da mesma idade que Marie. O pai obteve a custódia total e o criou sozinho. Frank tinha uma regra especial que deveria influenciar fortemente o destino de muitos. Ele estabeleceu uma condição para seu filho. Se ele fosse morar com a mãe, não haveria volta. A mesma abordagem foi aplicada à filha de sua nova parceira. Marie foi impedida de ter contato com seu pai biológico. Embora esta posição pudesse parecer excessivamente severa, Frank acreditava que isso evitava manipulações. Beth concordou com este ponto de vista, sem imaginar que um dia isso poderia se voltar contra ela mesma. Ela temia que o contato prolongado com seu ex-marido pudesse influenciar negativamente a atitude de sua filha em relação a ela. Em 1981, Beth e Frank se casaram, mas logo começaram as dificuldades. Beth teve que arranjar um emprego, o que reduziu seu tempo com a família. Isso dificultou a construção de novos laços familiares. A situação foi agravada pelo fato de que Marie tinha dificuldade em aceitar a presença de seu padrasto em sua vida. O problema foi se tornando mais agudo, e a família buscou ajuda profissional. O psicólogo descobriu que o padrasto também tinha sentimentos complexos em relação à sua enteada. Ele estava preocupado com a proximidade especial entre mãe e filha. Marie era de fato muito apegada à sua mãe, e esta situação continuou a se intensificar sem uma solução aparente. No seu 16º aniversário, a vida de Marie mudou drasticamente. Quando chegou em casa, testemunhou uma cena desagradável. Seu padrasto Frank estava passando tempo com uma mulher estranha. Indignada com o que viu, ela imediatamente contou à sua mãe. Mas a reação de Beth foi inesperada. Como trabalhava na sobrecarregada emergência do hospital local, ela raramente estava em casa e não via muito seu marido ou sua filha. Beth, entendendo as particularidades de seu horário, não condenou o comportamento de Frank. Ela culpou a si mesma, dizendo que havia dedicado pouco tempo à família. Essa atitude magoou Marie profundamente. Aos olhos da filha, Frank não merecia perdão e ela insistiu na separação. Beth pediu à filha para não se intrometer nos assuntos dos adultos. Gradualmente, as diferenças de opinião levaram Marie a se distanciar de seus familiares. Cada conversa com o padrasto se transformava em uma discussão, onde ela tentava colocá-lo em má luz. Finalmente, ela deu um ultimato à sua mãe: ou o divórcio, ou ela deixaria a casa. Beth não cedeu ao que considerava manipulação. Mesmo quando Marie realmente começou a fazer as malas, a mãe não mudou sua decisão. Em vez disso, Beth propôs uma solução temporária: enviar sua filha para Fort Worth, mas não para seu pai biológico, e sim para os avós maternos. Ela organizou a mudança, ajudou com a matrícula na nova escola e prometeu manter contato constante. Marie concordou com a mudança, mas ficou apenas 5 dias lá. Depois de gastar todas as suas economias em um táxi, ela voltou para Granbury, esperando se reconciliar com sua mãe. Mas aqui entrou em vigor uma regra estabelecida por Frank. Seu próprio filho havia recentemente vivido uma situação semelhante. Ele tinha se mudado para sua mãe biológica, ficou desapontado e quis voltar. Frank não permitiu. Agora essa regra foi aplicada a Marie. O caminho de volta para casa estava bloqueado. Segundo este princípio, qualquer um que deixasse a casa voluntariamente perdia a possibilidade de retornar. Beth mais tarde lembraria desta situação como uma das mais difíceis de sua vida. A tensão emocional atingiu seu pico.
Todos gritavam. Mãe e filha não conseguiam conter as lágrimas, mas não havia compromisso possível. Beth sentiu que Frank a estava forçando a escolher entre ele e sua filha. Muitos conhecidos compartilhavam o ponto de vista de Frank sobre a situação. Eles entendiam sua preocupação de que mudanças frequentes entre os pais poderiam dificultar o desenvolvimento e a formação da personalidade das crianças. Especialmente nesta idade, quando a estabilidade é particularmente importante. Como ex-militar, Frank se destacava por sua especial adesão aos princípios de ordem e disciplina. Ele estava firmemente convencido de que sua decisão ajudaria a evitar constante inquietação, tensão emocional e dificuldades nos relacionamentos. Sua determinação se mostrou até mesmo na situação com seu próprio filho, a quem também negou o retorno. Para Marie, ficou claro que Frank permaneceria inflexível. Sua atitude em relação a ele já havia sido abalada por seu caso extraconjugal, e agora se transformou em profunda aversão. Ela o via como um obstáculo para a reunificação com sua mãe. Não encontrando outra saída, Marie voltou para Fort Worth. A vida com os avós não era mais possível, então ela passou algum tempo em um apartamento alugado. Sua mãe continuava em contato com Frank e esperava abrandar sua posição. A mãe explicou a Frank que originalmente considerava a situação temporária e estava convencida de que sua filha voltaria logo. Mas mesmo conversas tão sinceras não puderam mudar a decisão do ex-militar. Ele permaneceu inflexível em sua resolução. A situação tensa levou Marie a buscar ajuda psicológica novamente. Nas sessões, ela falava sobre seus sentimentos de abandono e traição, convencida de que Frank estava tentando deliberadamente se distanciar dela. Esses eventos mudaram inesperadamente a vida de Stephen Roberts, o pai biológico de Marie. Após 3 anos de encontros raros, sua filha se mudou para morar com ele. Para Steve, que na época vivia sozinho e lutava contra a depressão, esta foi uma mudança importante. Ele encontrou trabalho como carteiro e conheceu Sandra Hudgens, que morava no mesmo complexo de apartamentos. Nessa época, ele e sua filha viviam em um pequeno apartamento de 1 quarto, onde Marie tinha que dormir em uma cama dobrável na cozinha. A vida de Stephen mudou fundamentalmente. Uma filha e uma nova parceira entraram em sua vida. Sem perder tempo, encontrou um apartamento de 2 quartos e organizou a mudança. Tudo aconteceu muito apressadamente, e ele não conseguiu mobiliar adequadamente o novo apartamento, especialmente considerando suas dificuldades pessoais, com as quais lutava há muitos anos. Consciente da situação difícil de sua filha, Steve tentou animá-la. Ia com ela ao cinema, cafés e constantemente inventava novas atividades. Mas sua nova parceira Sandra notou que esses esforços não traziam o sucesso desejado. O desempenho escolar de Marie começou a cair. Todo dia ela telefonava para sua mãe e pedia para voltar. Ela ansiava pelo afeto materno, criticava as habilidades culinárias de seu pai e como ele mantinha a ordem. Frequentemente, as conversas telefônicas terminavam em lágrimas amargas e súplicas para voltar. Marie rejeitava a nova escola, e o apartamento pequeno de seu pai parecia uma gaiola para ela. Ela não conseguia aceitar que sua mãe colocava o novo marido acima da própria filha. Beth só falava de sua impotência. Seu marido havia proibido categoricamente a entrada da enteada em sua casa. No diário pessoal de Marie apareceram anotações perturbadoras sobre sua vida. O pai, preocupado, imediatamente entrou em contato com sua ex-esposa. Ela correu para ter uma conversa séria com sua filha e concluiu: Marie estava apenas tentando chamar a atenção. Após algum tempo, a situação melhorou. A adolescente parecia estar se acostumando à nova vida. As notas de Marie melhoraram significativamente. Ela voltou a ser uma das melhores alunas e encontrou um denominador comum com seus colegas. Externamente, parecia que a vida tinha voltado ao normal. Seu comportamento se tornou mais equilibrado.
Na opinião das pessoas ao redor, o estado emocional de Marie havia se normalizado. Ela tinha se adaptado completamente. Sandra notou que sua enteada nunca entrava em conflito com seu pai. Sempre mostrava respeito e se comportava com muita compostura. Conhecidos e parentes consideravam a estudante do ensino médio um exemplo de adolescente. O pai continuava fazendo tudo por sua filha, sem suspeitar que por trás da calma exterior de Marie se escondia uma atitude completamente diferente. Ela apenas criava a aparência de reconciliação com a situação, enquanto secretamente alimentava seus próprios planos. Naquela noite fatídica de 18 de fevereiro de 1993, a família decidiu pedir comida mexicana. Após o jantar, Steven foi ao culto religioso, mas logo voltou ao seu prédio de apartamentos. Seu estado havia piorado drasticamente. Ele começou a sentir fortes dores de estômago. Marie, preocupada, correu até Sandra e relatou sobre a doença de seu pai. Sandra veio imediatamente verificar o estado de Steven. Neste momento, ele já sentia dores nos braços, dificuldade para engolir e uma forte tensão em todo o corpo. A mulher preocupada decidiu chamar a emergência. Enquanto falava com a central, o estado do homem piorou rapidamente. Convulsões começaram. Espuma saía de sua boca. A respiração ficava cada vez mais difícil. A equipe de resgate chegou rapidamente, mas as vias respiratórias já estavam bloqueadas. Steven, de 38 anos, não chegou ao hospital. Marie ficou paralisada, observando os acontecimentos com os olhos arregalados. Sandra, tentando proteger a jovem da cena difícil, a abraçou fortemente. Naquele momento, a mulher não suspeitava da verdadeira causa do acontecimento. Não foi um acidente. Algumas horas depois, Frank e Beth receberam a triste notícia. Eles tiveram que trazer Marie de volta para Granbury. A jovem tinha alcançado seu objetivo. O médico legista concluiu que um ataque cardíaco foi a causa. Dores no peito e braços, náusea e falta de ar indicavam isso. O especialista não considerou outras possibilidades. Tudo parecia perfeitamente planejado. No laudo foi indicada uma causa natural. Exames toxicológicos não foram realizados. O laboratório simplesmente não tinha o equipamento para detectar certas substâncias no organismo. Após a cerimônia, quando todos já tinham partido, Marie permaneceu no local de repouso de seu pai. Ela ficou imóvel, com o olhar vazio, obviamente em um estado de choque profundo. Após a cerimônia de despedida, Beth decidiu conversar com sua filha perturbada. Ela compartilhou seus planos de começar uma nova vida sem Frank e se mudar para Panama City, Flórida. Marie apenas sorriu amargamente. Já tinha ouvido tais promessas de sua mãe antes. No entanto, desta vez, Beth garantiu à sua filha que já havia encontrado trabalho lá. A mulher sonhava em como viveriam juntas novamente, como antes. A reação de sua filha foi inesperada. Ela teve um grave ataque de pânico. Levou algum tempo até que ela recuperasse o fôlego e encontrasse seu equilíbrio. A mãe atribuiu esta condição ao estresse da mudança e aos eventos recentes, sem suspeitar das verdadeiras razões. Após a mudança para Panama City, Maria gradualmente aprendeu a viver sem seu pai. Beth encontrou um emprego como secretária no departamento de trânsito e matriculou sua filha em uma nova escola. A vida parecia estar se normalizando, exceto pelo estado deprimido de sua filha. A mãe culpava a si mesma e suspeitava que a perda de um ente querido, as mudanças frequentes e o relacionamento difícil com o padrasto fossem a razão. O psicólogo escolar observava atentamente o estado emocional da jovem. O especialista identificou uma séria exaustão emocional. Às vezes, Marie nem encontrava forças para se levantar. Beth lembrou-se de um estado similar em seu ex-marido e temia uma predisposição hereditária para tais problemas. A mãe preocupada procurou com um psiquiatra esperando ajudar sua filha a superar a profunda melancolia. Gradualmente, apareceram sinais de melhora, mas logo tudo mudou.
Após 4 meses, Frank apareceu. Quando chegou a Panama City, ele explicou seu desejo de restaurar o casamento com Beth. Ele prometeu passar mais tempo com a família e repensar sua atitude em relação às crianças. Surpreendentemente, a mãe de Marie acreditou em seu marido infiel novamente. Marie ficou indignada com esta reviravolta dos eventos. Ela se recusou categoricamente a viver com alguém que tinha constantemente abusado da confiança de sua mãe. Ela declarou que sentia falta do Texas e queria voltar para lá para viver apenas com sua mãe. Mas Beth já havia decidido se reunir com Frank. Então Marie recorreu ao seu avô paterno, Jim, e pediu para morar com ele em Mansfield. Os parentes concordaram em receber sua neta, e assim ela mudou novamente de residência e escola. O avô só estava preocupado porque ela se recusava estritamente a visitar o local de repouso de seu pai e falava de sentimentos fortes. Mais tarde, Beth suspeitou que sua filha estava tentando melhorar as relações com a família de seu pai através da mudança. Marie provou ser uma neta exemplar e uma excelente aluna, participando ativamente da vida familiar. Ela continuou desenvolvendo seus talentos artísticos e se interessou por jornalismo. Apesar de sua aparência atraente, ela preferia um estilo de vestir discreto. Marie se destacava por sua prudência. Nunca agia impulsivamente, nunca ficava fora por muito tempo e evitava festas barulhentas. Embora muitos jovens demonstrassem interesse por ela, ela se mantinha distante de relacionamentos românticos. Na escola, Marie encontrou uma nova amiga, Stacy, uma das alunas mais populares. Ela notou que havia algo errado com Marie, como se ela tivesse passado por algo difícil. A protagonista evitava cuidadosamente qualquer conversa sobre seu pai, sem entender o quão pesado era seu fardo. As lutas internas se acumulavam dia após dia. Tudo mudou em janeiro de 1994, quando as amigas leram Hamlet juntas. Stacy recitava um trecho sobre a poção e de repente notou como Marie empalideceu e ficou paralisada. A pergunta de sua amiga sobre seu bem-estar seguiu-se uma confissão inesperada. Incapaz de guardar o segredo por mais tempo, Marie contou sua história. No início de fevereiro de 1993, ela secretamente pegou um preparado especial na aula de química, embrulhado em um guardanapo. Naquela mesma noite, ela o adicionou à comida de seu pai. Depois disso, ela teve que testemunhar as consequências de sua ação, das quais não conseguiu se recuperar até hoje. Marie implorou para manter isso em segredo. Stacy foi a primeira pessoa a saber a verdade. Como se descobriu, era um preparado específico que era difícil de detectar em exames comuns. Ele causa problemas cardíacos repentinos que parecem uma doença natural. Marie alegou que não sabia disso. Ela só queria que seu pai ficasse doente e sua mãe a levasse de volta. A confusa Stacy contou para sua mãe. Elas procuraram o centro toxicológico com perguntas sobre as propriedades do preparado. Os especialistas ficaram preocupados e evitaram responder. A mãe encerrou a conversa. Stacy não sabia o que fazer por muito tempo. Inicialmente, decidiu ficar em silêncio e tentou convencer a si mesma de que tinha sido uma brincadeira mal sucedida. Ela sugeriu à sua amiga procurar um psicólogo ou padre, mas sem sucesso. A situação ficava cada vez mais difícil. Em fevereiro de 1994, exatamente um ano depois, o avô convidou as amigas para jantar. Quando as palavras em memória de Stephen Roberts foram pronunciadas, Marie caiu em lágrimas. Ela confessou que nem sabia onde ficava o local de repouso de seu pai. As preocupações não deixaram Stacy por várias semanas. Finalmente, ela procurou o conselheiro escolar. A história parecia inacreditável, mas o especialista a levou a sério e informou as autoridades policiais. Stacy esperava por um esclarecimento da situação. No entanto, o laboratório local não possuía o equipamento necessário no valor de $150 mil.
Tal tecnologia só existia nas grandes cidades, então a questão de exames adicionais nem foi levantada. A busca por um laboratório adequado com o equipamento necessário se estendeu por 3 meses inteiros. Durante este tempo, Stacy viveu um conflito interno. O sentimento de culpa em relação à sua melhor amiga não diminuía. Possivelmente sua decisão de dizer a verdade tinha sido um erro. Ela começou a evitar encontros com sua amiga, pois não conseguia suportar nem mesmo um breve contato visual. O destino pareceu resolver a situação. Após a formatura, as duas amigas foram para universidades diferentes. Para Stacy, isso foi um verdadeiro alívio. Ofereceu a oportunidade de encerrar o contato com Marie de forma natural. Sua amizade outrora próxima foi gradualmente se desfazendo. Stacy esperava que tudo ficasse no passado. Ela não sabia nada sobre o andamento das investigações e assumiu que o caso seria esquecido com o tempo. Mas em outubro de 1994, um investigador de Fort Worth ligou para ela. Os resultados dos complexos exames laboratoriais finalmente estavam disponíveis. As análises confirmaram. No organismo de Steven Roberts foi detectado um preparado perigoso que excedia o limite permitido em 250 vezes. O parecer dos especialistas mudou completamente a natureza do caso. Marie foi presa durante seus estudos na Universidade do Texas, em Austin, onde era conhecida como uma estudante amável e inofensiva. Ela confessou sua culpa imediatamente, mas insistiu que não tinha más intenções. Segundo suas palavras, ela só queria que seu pai ficasse doente, na esperança de poder voltar para sua mãe. O erro de cálculo levou a consequências irreparáveis. Foi exatamente por isso que ela havia sofrido tanto com remorsos. A sociedade estava dividida na avaliação do incidente. Alguns condenavam Marie, outros mostravam compaixão. Muitos se recusavam a acreditar em seu envolvimento. Alguns culpavam a mãe, que preferiu seu novo marido à própria filha e assim a levou a medidas desesperadas. O promotor descreveu a acusada como um sério perigo para a sociedade. Em 28 de outubro de 1994, ocorreu a primeira audiência. Marie foi liberada sob fiança sob a custódia de sua mãe. Agora era necessário decidir como o caso seria tratado. Na época do incidente, ela tinha 17 anos, o que exigia uma abordagem especial no processamento de seu caso. Na primavera de 1995, houve um ponto de virada para Marie. Ela foi detida pelas autoridades policiais. A acusação era grave, e o tribunal decidiu tratar o caso como um processo de adulto. Depois que sua mãe pagou uma fiança de $10.000, Marie voltou para Frank e Beth. Curiosamente, durante o tempo de espera pelos julgamentos, ela aceitou um emprego como garçonete, o que pareceu uma escolha incomum para muitos, dadas as circunstâncias. Em maio do ano seguinte, quando Marie completou 19 anos, começaram os julgamentos. Para a defesa de sua filha, a mãe usou os fundos recebidos do seguro de Steven, $60.000. Com este dinheiro, foi possível contratar 2 juristas experientes de Fort Worth. A estratégia de defesa baseou-se no fato de que a jovem não tinha más intenções. Ela só queria que seu pai ficasse doente para poder voltar para sua mãe. No entanto, a promotoria insistiu na premeditação das ações e apontou os pagamentos do seguro como motivo. O desejo de se reunir com a mãe poderia realmente ter sido o motivo. Mas mesmo neste caso, a acusação insistiu na máxima severidade. A principal testemunha foi Stacy, a melhor amiga de Marie, que descreveu em detalhes seu estado emocional naquela época. Segundo Stacy, sua amiga estava ciente do perigo do preparado quando o levou da escola. A instituição de ensino também teve que explicar como os alunos obtiveram acesso aos produtos químicos. No entanto, esta questão foi rapidamente varrida para debaixo do tapete. Em defesa de Marie, seu psiquiatra se manifestou.
Ele observou que a jovem nunca mostrou sinais de cálculo e o único diagnóstico era transtorno de estresse pós-traumático devido ao incidente com seu pai. Em todas as sessões, Marie ficava sentada quieta e frequentemente escondia seu rosto atrás das lágrimas. Apesar de claros sinais de arrependimento e declarações de amor ao pai, a promotoria considerou isso insincero. Na opinião deles, o acontecido foi cuidadosamente planejado. Eles alegaram que não seriam necessárias medidas tão extremas para voltar para a mãe. Naqueles dias, uma amiga compartilhou suas memórias sobre os planos de Marie. Marie frequentemente pensava em como poderia voltar para sua mãe. Várias ideias passavam por sua mente. Por exemplo, causar um incêndio no apartamento de seu pai, esperando que sua mãe a levasse para morar com ela depois. Na época, ninguém deu atenção às palavras de Marie, considerando-as fantasias e brincadeiras juvenis. Mais tarde, a mãe se culpou pelo ocorrido. Durante o julgamento, ela confessou: se tivesse decidido se mudar para a Flórida com sua filha apenas uma semana antes, tudo poderia ter sido diferente. A família apoiou Marie. Até mesmo o avô paterno Jim pediu clemência para sua neta. Ele não acreditava que ela pudesse conscientemente prejudicar seu pai. O promotor pediu a pena máxima possível, prisão perpétua com possibilidade de liberdade após 35 anos. A defesa, por outro lado, argumentou por uma sentença suspensa, argumentando que Marie já havia sofrido o suficiente. Os advogados enfatizaram: Marie teria que carregar o peso de suas ações pelo resto de sua vida. Talvez os pedidos dos parentes por uma sentença branda ou as lágrimas sinceras da acusada tenham influenciado a decisão do tribunal. Por fim, ela foi condenada a 28 anos com possibilidade de liberdade condicional após 7 anos. A defesa imediatamente apelou, argumentando que a acusação havia usado indevidamente as declarações sobre o estado mental de Marie. Marie foi mantida sob custódia e colocada sob observação de especialistas. Em 1998, o recurso foi negado e Marie começou a cumprir sua pena. Em conversas com sua mãe, ela disse que não queria que sua ex-amiga Stacy se culpasse pelo ocorrido. Marie considerou as ações de Stacy corretas. Após a sentença, o promotor-chefe agradeceu expressamente a Stacy e enfatizou que este caso só pôde ser resolvido graças à sua atenção e senso cívico. Caso contrário, teria permanecido sem solução. Por fim, Marie passou 8 anos atrás das grades e foi libertada em 2003. Hoje ela tem cerca de 40 anos. É casada e vive sob outro nome. Agora ela se chama Dorothy. Esse é seu segundo nome. Seu novo sobrenome e os detalhes de sua vida atual são mantidos em segredo.